Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Eu espero que esse conteúdo seja de transformação na vida das pessoas que estão assistindo, dos profissionais que estão assistindo, e o entendimento que cada vez mais a educação é o grande motor transformador do nosso país e da nossa economia. Existe algo em comum entre os profissionais de alta performance: a busca constante pelo conhecimento que vai levar aos resultados desejados. Aqui eu ajudo profissionais a faturarem R$10 mil por mês ou mais dentro do mercado imobiliário, começando do zero ou não. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o primeiro episódio do podcast Jornada do Executivo. Eu sou Vinícius Moura. Eu sou Juliano Milano. Juliano, qual que é a função, qual que é o intuito desse podcast em si? Vinícius, o podcast Jornada do Executivo tem como objetivo trazer conhecimento e transformar de fato a carreira do executivo dentro do mercado imobiliário. Então a gente tem verdadeiramente o objetivo de trazer conteúdo relevante que de fato vai trazer um profissionalismo e uma qualificação maior para o executivo do mercado imobiliário. Tá. Dentro do que você está falando, eu acho que é interessante você, para quem não te conhece, você falar um pouco de você, um pouco da sua carreira, um pouco da sua instrução acadêmica. Fala pra gente. Vinícius, quando eu vou contar um pouco da minha história, eu gosto de falar de empreendedorismo, né? Empreendedorismo para mim sempre foi algo que me chamou muita atenção, né? Lá na minha infância e adolescência tem um episódio muito engraçado que tava começando a ter as intenções de compra, vamos chamar assim, né? Buscava alguma fonte de renda que pudesse, de fato, me ajudar a comprar aquelas coisas que eu queria, né? Coisas de adolescente mesmo. Eu tinha meus 10, 12 anos de idade e precisava de um dinheiro para sair, para ir no shopping, para sair com os primos e tudo. E eu lembro que a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha do que eu, e ela tinha um automóvel e ela ia nos finais de semana para casa do meu pai, né, para nossa casa, para visitar a gente. E eu fiz uma proposta para ela, né, que eu lavasse o carro dela, e na época ela me dava R$10 pela lavada. Você se lembra dos R$10? Eu lembro dos R$10. Primeiro, né? Pagamento. É o meu primeiro pagamento. Então eu lavava o carro dela, caprichava, levava às vezes a tarde inteira lavando o carro dela, e ela me dava esses R$10. Então a partir daquele momento eu entendi o quanto o trabalho, né, além de hoje eu tenho a visão, né, de realização profissional, está dentro de um propósito, mas naquela época eu entendi o valor do dinheiro, né? Então para mim foi um primeiro contato com o mundo empreendedor, né, de empreendedorismo. E aí eu não parei mais, né? Então enquanto eu estava cursando o colegial, eu sempre gostei muito de esporte, praticava esporte desde da minha infância, adolescência. E na época eu treinava uma arte marcial, que eu comecei a treinar com 15 anos, que era jiu-jitsu. E na academia que eu treinava, eu era muito aplicado, né? Me esforçava bastante, treinava muito mesmo, treinava para competição, essas coisas. Então na academia que eu treinava, o mestre fez uma proposta que eu desse aula para quem estivesse começando a praticar jiu-jitsu, né, para as crianças, adolescentes. Então eu comecei a dar aula e recebia R$50, já era um pouco mais. Já era uma grana. Hein? Já era uma grana, né? R$50 por mês já dava para ir. Naquela época eu fazia o absurdo com R$50, né? E o legal disso é que quando você começa a ensinar, você aprende mais, né? Sim, com certeza. Você desenvolve mais outras habilidades. E você começa a entender que você precisa estar sempre em desenvolvimento, né? É algo contínuo, né? Não tem limite. Quanto mais sei, mais eu sei que eu não sei. Então é aquela
Aquela frase que a gente usa sempre. E aí eu não parei mais, então tive a oportunidade com 17 para 18 anos de fazer um intercâmbio, contando um pouquinho mais agora da trajetória acadêmica. Fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Qual estado que você morou? Morei no estado de Idaho, fica na divisa com o Canadá, né, que faz fronteira com o Canadá. E quando você vai fazer intercâmbio, você faz uma aplicação, né, para o intercâmbio, então preenche ali seu perfil, né, seus hobbies e tudo mais, e uma família americana te escolhe, né, para você morar com eles. Sim. E essa família me escolheu justamente porque eu praticava artes marciais, porque o meu pai de lá, que a gente fala, né, o host dad, que é o pai hospedeiro, ele dentre as funções dele, ele era instrutor de wrestling, que é a luta olímpica, né, no colegial. Então isso chamou a atenção e ele me escolheu. E eu, graças a Deus, tive um período muito feliz morando nos Estados Unidos. E uma das coisas que eu fiz na época, eu cheguei com a mente bem aberta, assim, de fazer tudo, praticar todos os esportes possíveis. Isso lá? Isso lá nos Estados Unidos. Okay. Lá nos Estados Unidos. Praticar projetos voluntários. Eu lembro que eu participei de um projeto de crianças carentes, né, da comunidade, que tinham sido abandonadas pelo pai e pela mãe. Então foi feito um acampamento, eu participei desse acampamento como voluntário. Pratiquei todos os esportes. Então eu joguei futebol americano, não sabia nada, né? Até hoje eu ainda não sei, na verdade. O coach na época ele mandava eu ir, vai lá e derruba aquele lá. Como eu fazia arte marcial, eu tinha habilidade. É muito focado em estratégia, né? Exato. Ataque e defesa. Ataque e defesa. Se você tá na defesa, você tem que quebrar o outro. Ou não quebrar, né? Vamos ser mais educados. Você tem que impedir o avanço desse cara. Exatamente. E aí eu fiz, então lá nos Estados Unidos é por temporada, né? A primeira temporada era do futebol americano, que era outdoor, né? Que eu cheguei no verão. E depois a segunda temporada foi o inverno, então são os esportes indoor, os esportes dentro de quadra, ou dentro, né? E eu pratiquei luta olímpica, o wrestling, né? Que era um dos meus intuitos também, né? De ir para os Estados Unidos, praticar a luta olímpica. E depois, na primavera, veio o atletismo, né? Então, eu pratiquei atletismo também. Corria, chegava em último na corrida, mas estava ali, né? Então, assim, esse foi meu primeiro contato também com a língua inglesa, né? E para mim foi uma transformação muito grande morar no exterior, porque eu tinha uma visão quando eu saí do Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, ou seja, esse período nos Estados Unidos, me trouxe uma outra visão mais profissional, né? Eu tive a sorte de morar com uma família, e esse meu host dad, meu pai, de lá ele tinha uma construtora, uma pequena construtora. Então eu estudava no período, a escola ia até umas 3 horas da tarde, de manhã e de tarde, e depois que eu saía da escola eu ia ajudá-lo nas suas obras como operário mesmo, né? Mão na massa. Mão na massa. E ele me pagava na época, acho que era $7 a hora, né? E para mim já era uma grana que me mantinha, né, nos Estados Unidos. Eu lembro que na época, isso foi em 98, para quem lembra desse período aqui no Brasil, a gente viveu o dólar, antes disso, ele estava pau a pau com o real, e houve a moeda brasileira se desvalorizou muito nesse período e o dólar ficou caro. E eu lembro até hoje que meu pai me ligou e falou: meu filho, não vou conseguir mais mandar, né, dinheiro para ir, grana para você. Então eu encontrei uma alternativa, eu sempre estava buscando uma alternativa, né? Acho que essa é a visão do empreendedor, né? Eu busquei uma alternativa de ter receita, né, fazer grana mesmo nos Estados Unidos para me manter. Então, nessas horas vagas no final de semana, eu trabalhava como operário com meu pai de lá e também tinha essa remuneração para me manter nos Estados Unidos. E eu falo que foi uma transformação porque eu entendi que não existe uma cultura melhor do que a outra, né? A gente às vezes vangloria ou idolatra outras culturas, né? Eu entendi que toda cultura tem sua importância e que
a gente começa a enxergar que ninguém é melhor do que ninguém, são apenas culturas diferentes, a gente aprende muito e tem muito a ensinar também, eles aprendem muito com a gente. Quando eu voltei pro Brasil, eu tomei uma decisão, né, de dar foco para entrar numa universidade, né? Eu venho de uma família de professores, meu pai e minha mãe são professores e professores universitários, e a educação sempre foi um assunto de mesa de almoço, né, um assunto familiar. E eu percebi que através da educação eu poderia desenvolver a minha projeção profissional. Quando você fala que você trabalhou na construtora do teu pai lá nos Estados Unidos, isso fez com que você escolhesse engenharia depois? Total envolvimento com... Teve. É muito engraçado essa parte, inclusive, porque até então eu não tinha tido contato direto com a engenharia ou com o mercado imobiliário. Para não falar que eu não tive nenhum contato, meu pai, apesar de ter desenvolvido a carreira dele como funcionário público, professor universitário e tudo, ele era muito conservador nos seus investimentos, né? E apesar de não ser um salário alto, ele conseguia poupar e fazer investimentos no mercado imobiliário. Então ele comprava muito terreno e gostava de construção. Então ali eu já tinha uma visão de mercado, né? De forma muito intuitiva, porque ele me levava para ver os terrenos, ele falava o que valia mais, o que valia menos, qual que eram as características que ele olhava para comprar um terreno, ou seja, potencial de valorização, posição solar, declividade, essas coisas. Então ali na minha infância e adolescência eu comecei a ter essa visão. E quando eu fui para os Estados Unidos e morei com essa família que tinha uma pequena construtora, foi mais um ponto de contato. Até te relembrava as dicas do seu pai quando exato, trazia essa memória do meu pai quando eu estava lá. E quando eu voltei pro Brasil, e eu estava falando, né, de uma família de professores, né, e educadores, eu tinha um foco, entrar na universidade. E aí foi muito engraçado porque eu gostava de várias coisas, né? Então eu não tinha tomado uma decisão de qual curso, né, prestar vestibular. E aí eu prestei vestibular para 4 cursos. Eu prestei vestibular para administração de empresas na Universidade Católica de Goiás. Prestei vestibular para educação física. Isso, administração de empresas era um curso noturno. Educação física vespertino na Universidade Estadual de Goiás. Engenharia civil, que era um curso integral na Universidade Federal de Goiás. E ainda prestei vestibular para medicina na Universidade de Marília. Medicina é inusitado isso aí. É inusitado. Na verdade, foi naquela época a gente que estava nesse mundo, né, de vestibulares. Acho que hoje ainda é assim, né? Medicina é um curso que ou você faz por paixão ou você acaba prestando vestibular para também medir o seu nível de conhecimento, porque é um curso bastante concorrido e tudo. E eu prestei vestibular para todos esses cursos. E falei, vamos ver o que dá. Por sorte não, por muito trabalho, né? Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu me empenhei bastante em estudar. Eu lembro até hoje que eu ia para aula de manhã, eu fazia um cursinho de manhã. À tarde eu estudava numa escola onde eu ainda não tinha certeza se meu currículo, se meu tempo nos Estados Unidos ia ser validado no Brasil. Então eu prestei vestibular, eu estudava nessa escola para garantir, se ele não fosse validado, eu teria a conclusão do segundo grau. E à noite eu estudava para o vestibular em casa, né? E aí depois de um mês saiu o resultado, a validação do meu diploma americano aqui no Brasil. Então eu deixei de fazer esse curso para a conclusão do ensino médio e foquei em estudar para o vestibular. Estudava, ia para aula de manhã, chegava em casa, almoçava, estudava até 10, 11 horas da noite. Eu acho que graças a isso eu tive a sorte, vamos dizer assim, de passar em todos esses vestibulares que eu prestei. E o resultado da Católica saiu primeiro, administração de empresas. E eu sempre gostei de gestão. Assim, quando eu falava, eu até dou essa dica, né, para quem está prestando vestibular. Se imagina na profissão. E naquela época eu me imaginava como um executivo,
né? Eu já me imaginava fazer. Então, eu falei, o curso mais próximo talvez seja administração de empresas. E quando saiu o primeiro resultado da Católica, e eu fui e fiz a inscrição. Quando saiu o resultado da Federal, que eu passei, e foi até uma surpresa, eu não esperava, porque tinha sido, naquela época a engenharia estava bem concorrido. Eu conversei com o meu pai. Meu pai, ele sempre foi um homem muito sábio, assim, né? E ele não queria me forçar a nada, mas ele deu uma dica que para mim foi muito valiosa. Ele falou para mim o seguinte, ele falou assim, meu filho, por que você não faz engenharia e depois que você formar, você busca uma pós-graduação ou faz um curso voltado para gestão? Não é porque você faz engenharia que você não pode ser um gestor, um executivo, como é o seu sonho. E eu acho que foi uma dica mais valiosa, uma das dicas mais valiosas que ele deu. E ele falou isso também, eu acredito, que é pelo lado financeiro, né? Porque a Católica era pago e a Federal não era uma universidade, é uma universidade pública. Então, foi a dica mais valiosa que ele me deu e eu assim fiz a minha inscrição para engenharia civil. E hoje eu falo para todo mundo que me pergunta, pô, Juliano, mas você é formado em engenharia e você não exerce? Eu falo, exerço. Eu exerço porque a engenharia me deu uma bagagem de conhecimento muito grande para atuar no mercado imobiliário como um todo, uma visão e um raciocínio lógico que eu uso no dia a dia dos negócios, no dia a dia de gestão, né? Com a visão mais analítica de números, gráficos que a engenharia proporciona. Então, para mim, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. E, mais uma vez, no mundo empreendedor, estou te contando essa jornada porque mostra um desenvolvimento da carreira e os desafios que eu vivenciei, né? Durante a faculdade, também para levantar uma grana, o que eu fazia? Nos finais de semana eu ia nas escolas vigiar a prova, né? Na época tinha essa função, né? Fiscal de prova. Concurso? Normalmente provas do ensino médio e cursinhos, né? Como hoje tem o do Enem, né? Muita gente trabalha fiscalizando essas provas. Então, eu tinha essa função, nem lembro quanto eu ganhava, acho que eu ganhava R$20 por prova, e comecei a dar aula particular. Como eu tinha o inglês da época que eu morei nos Estados Unidos, tinha estudado bastante inglês, eu dava aula de inglês numa escola de inglês e vigiava provas no final de semana e dava aula, consegui um cursinho também que eu dava aula de matemática e física. E assim eu fui levantando uma grana durante o período de faculdade. E junto com isso eu comecei a fazer estágio. Então era bem corrido, assim. Agenda cheia. Agenda cheia. Era universidade de manhã, estágio de tarde e dava aula à noite. Inclusive nos fins de semana. Então era de 7 dias por semana, muito trabalho. Mas eu também, mais uma vez, enxergava ali o valor do dinheiro e quanto mais eu trabalhasse, mais grana eu fazia. E até que chegou num ponto que eu fiquei vislumbrado com aquilo, né? Então eu comecei a deixar um pouco de lado a universidade e focar muito no trabalho. Isso refletiu negativamente? Refletiu. Eu tive um problema seríssimo na faculdade que chegou num ponto que ou eu ia perder a faculdade, né? Ou eu tinha que mudar minha rota. E meu pai, mais uma vez, muito sábio, me chamou para conversar e falou assim, olha, é o seguinte, não tem problema nenhum você dar aulas, até porque, né, Ele era professor, né? Eu ganhei minha vida dando aulas. Eu só acho que você deveria escolher alguma coisa e dar foco. E aí foi uma lição muito grande de foco, né? O quanto o foco faz a diferença na vida de um profissional, de um executivo. E eu tomei essa decisão. Na época eu falei, não, eu realmente quero desenvolver mais, quero crescer mais e dar aulas naquele ponto ficaria algo muito limitado para mim. E foi aí que eu tomei a decisão de dar foco na universidade, concluí meu curso de engenharia civil e a partir dali começou minha trajetória profissional. Tá, e você já queria buscar nessa época, você queria buscar mesmo, estava focado no mercado imobiliário como executivo de carreira
ou você pretendia trabalhar como engenheiro civil? Você já tinha esse discernimento de qual caminho seguir nessa época? Ou você queria abraçar tudo? Eu acho que como todo jovem, né, quer abraçar tudo, né? Eu achava que que era possível fazer tudo. E durante a faculdade, né, eu ainda empreendi mais uma vez. Eu montei uma empresa, uma construtora, que tinha o objetivo de pegar algumas obras para executar. Tanto eu fazia estágio num shopping center, na área operacional de um shopping, e os lojistas precisavam de construtoras, empreiteiros mesmo, né? Não construtores, empreiteiros para executar suas lojas. Então eu vi ali uma oportunidade, montei uma construtora e peguei algumas obras para fazer. Então foi um mundo empreendedor. Até que eu tive um primeiro grande desafio, que eu vou falar assim, não sei se foi uma quebra, né? Que eu cheguei a quebrar. Eu peguei uma obra para executar numa cidade próxima de Goiânia, num condomínio fechado. E eu tive um problema seríssimo de mão de obra com um empreiteiro, um carpinteiro. Não era volumes grandes de dinheiro, mas para mim era na época, né? E esse empreiteiro fez um serviço que deu muito problema e eu tive que arcar com todo o custo dessa obra e cheguei à falência, de fato, né? Falência naquela época para mim, qualquer montante de dinheiro que você não tinha mais fluxo de caixa para tocar o negócio seria uma falência, uma quebra. Foi o primeiro grande desafio empresarial que eu tive. E naquele momento a decisão não podia ser diferente. Eu estava formando, eu falei, eu vou voltar para o mercado de trabalho. E me apliquei para um exame de trainees de uma incorporadora de Goiânia, que tinha operação em Brasília, interior de São Paulo e Salvador. E consegui passar nessa prova. Como, né? Engenheiro trainee. Como engenheiro trainee. Então eu me formei, fui para Brasília trabalhar como engenheiro trainee nessa construtora e incorporadora. E entrei, e na época eles faziam o seguinte, eles pegaram todo o grupo de trainees, eu acredito que tenham sido uns 15 trainees, e cada um foi para uma área diferente da empresa, ou uma cidade diferente. Eu fui para Brasília e entrei num departamento chamado HLGAT, que era a sigla para Holding Gestão de Ativos, onde a gente tinha uma missão dentro da empresa de levantar recursos financeiros no mercado para financiar as obras. Basicamente, essa empresa tocava muita obra de cooperativas habitacionais em Brasília, era o grande foco dela. E essas cooperativas habitacionais, elas tinham uma gestão muito ineficiente, por ser uma cooperativa, né? Então, o presidente da cooperativa, ou os diretores da cooperativa, nem sempre tinham uma visão de gestão. Então, nossa missão era entrar dentro das cooperativas, organizar a vida financeira da cooperativa e levantar recursos para que ela conseguisse pagar à construtora as suas obras. Você virou a ponte entre a construtora e a cooperativa. Exato. E ao mesmo tempo você tinha que treinar e tinha que arredondar os números da cooperativa e gestão também, né? Gestão. Foi o meu primeiro contato com esse mundo corporativo, executivo de gestão. Hoje, nas incorporadoras, é um departamento parecido com a área de financiamento, área financeira voltada para financiamentos e estruturação de carteira de recebíveis, operações de securitização. Então, eu tive a oportunidade de ter experiência nessa área financeira, e que para mim foi muito válida, e esse primeiro contato com o mundo corporativo. A partir daí, eu projetei a minha carreira como executivo no mercado imobiliário. Na verdade, você não trabalhou como engenheiro civil? Não tecnicamente, apesar do conhecimento ser relevante para a área de atuação. Exato. Mas na verdade, a vida te levou para esse caminho, né? Foi coincidência do primeiro trabalho te direcionar para essa função, digamos assim. Sim. E eu acredito também em algo do além, assim, né? Da espiritualidade e, claro, algo que, se você quer muito uma coisa e projeta, ela chega até você, né? As coisas acontecem para que tudo isso seja orquestrado e aconteça a seu favor.
E como eu tinha essa visão e essa projeção, eu me imaginava naquela época como um grande executivo e tal, as coisas foram acontecendo e eu fui construindo isso dentro das empresas. Nessa empresa em específico, a gente tinha uma cultura empresarial muito forte. Você pode dizer qual é a empresa? Posso, MB Engenharia, né, que depois foi, vou contar na trajetória, foi vendida para a Brookfield, né, que virou uma fusão aí entre 3 grandes empresas. E na MB Engenharia, os fundadores da empresa tinham uma gestão muito próxima do time e a empresa era muito profissionalizada já, né? Diferente de muitas incorporadoras de médio porte, ela já tinha uma visão de gestão e ela era extremamente profissionalizada e uma cultura empresarial muito forte. Eu lembro até hoje que o Marcelo Borba, que era um dos fundadores, era um dos fundadores dessa empresa, ele no dia que ele oficializou os engenheiros selecionados, né, para o processo de trainee, que passaram pelo processo de trainee, ele falou o seguinte: olha, trabalhe muito mais do que você é remunerado. E à primeira vista isso parece ser muito forte, principalmente vindo de um patrão, né? Como assim? Eu vou trabalhar muito mais do que eu sou remunerado? Mas o processo de evolução que eu vejo é o seguinte: muitos profissionais, eles querem o bônus antes do ônus. E esse caminho não funciona. O ônus, ele vem antes do bônus. Então, se você quer desenvolver a sua carreira, você quer crescer, você tem que você tem que entregar algo a mais. Correr o quilômetro extra. Você tem que ir a fundo. E a gente tinha uma cultura muito forte empresarial de trabalho, né? E meritocracia. Então, isso era muito latente. As pessoas na empresa era normal, e eu não vejo nada de errado nisso, trabalharem muito, inclusive estender o horário, trabalhar os finais de semana e tudo, porque era uma turma que tinha uma ambição e um objetivo muito grande, né, de crescimento, de carreira. E assim foi, eu carreguei aquilo comigo e carrego até hoje. Sim. No meu dia a dia. Desde o começo, você enxergou que se doar um pouco mais do que a média seria primordial para a sua carreira. Tem muitas pessoas nesse mercado, pessoas muito famosas, né, que fazem exatamente esse discurso. Você pode citar o Warren Buffett. Sim. O Jorge Paulo Lemann, do Grupo Garantia. Gary Vee, né? E para mim isso foi muito forte e eu carrego isso até hoje. Então, assim, eu nunca me achei um cara que tinha algo muito diferenciado, assim, ou um conhecimento que fosse disruptivo ao extremo. Para mim era muito trabalho, então eu tentava compensar com o trabalho, né, com esforço extra, né? Então, assim, eu realmente me doava 100%. Eu mudei para Brasília, morava num apartamento funcional com outros engenheiros, éramos 8 engenheiros no apartamento, e eu saía de manhã para trabalhar e era normal chegar às 9, 10 horas da noite, e aos finais de semana dar continuidade no trabalho, e esse modelo de gestão de carreira para mim sempre funcionou. Eu tive um crescimento profissional relativamente rápido quando comparado com outros colegas, né, que formaram comigo. Nessa empresa eu tive a oportunidade de entender e hoje eu utilizo muito dessa cultura para os meus negócios, para o meu dia a dia de trabalho. Sim, sim. E até eu acho que isso moldou a sua carreira. Você teve talvez a sorte ou por conta do destino te colocou num lugar onde essas habilidades e esse foco de direção te ajudou, né? Sim, com certeza, com certeza. É algo que eu carrego no meu dia a dia, tento passar para todos que trabalham comigo, são envolvidos com o meu trabalho, essa visão que o trabalho traz recompensa, e o trabalho estruturado, com foco, com bastante energia,
traz resultados positivos tanto para o negócio que você está inserido quanto para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então eu trabalhei como engenheiro trainee nessa empresa. Em 2006 eu tive uma situação pessoal meu pai teve um problema de saúde e eu sempre fui muito ligado ao meu pai. Era para mim o meu grande herói, né? E ele teve um problema de saúde, eu morando fora da cidade que ele estava e tudo. Eu tomei a decisão de voltar para minha cidade. E na empresa, apesar da empresa ter vários escritórios, né, inclusive em Goiânia, que é a cidade onde meu pai morava, eu tentei voltar para cá, para Goiânia, e não tinha vaga para mim no escritório de Goiânia. Mas o Marcelo Borba, que era o fundador, um gestor que sempre teve esse olhar muito para o lado pessoal e humano, ele deu uma solução. Ele me indicou para trabalhar na empresa da esposa dele, que fazia auditoria financeira nas obras que a construtora executava. E aí foi uma outra oportunidade de conhecimento de um lado mais técnico, financeiro, de auditoria mesmo, né, nas contas dessas cooperativas habitacionais de Brasília. Então foi mais um aprendizado, mais uma oportunidade. Na sequência, também naquele gás, naquela vontade de crescer, surgiu uma oportunidade em uma incorporadora de Goiânia que estava começando, era um grupo empresarial grande, que atuava com obras públicas, shopping centers e tudo, em que inclusive eu já tinha feito estágio na época da faculdade. Surgiu a oportunidade para uma vaga de coordenador comercial. Então, foi o meu primeiro contato com a área comercial de uma incorporadora. E era uma empresa que estava começando no setor, né, no mercado imobiliário como incorporadora naquele momento. Essa empresa existe ainda? Existe. É uma empresa bem reconhecida no mercado já, né, depois desses mais de 10 anos. É a Terral Incorporadora, que atua no mercado de Goiânia, tem obras em outras cidades também, Brasília. E é um grupo empresarial que atua com shopping centers e tudo. E eu, mais uma vez, eu acho o seguinte, que você pode ser empreendedor, tendo um próprio negócio, ou um intraempreendedor, que é aquele que dentro da carreira como executivo, dentro de uma empresa, pode empreender. E para mim foi muito legal essa experiência, porque primeiro foi o meu primeiro contato com a área comercial. Até então eu não tinha, então assim, comecei lá de baixo na área comercial mesmo, apesar de uma posição de liderança, que é uma coordenação, de ter abaixo de mim analistas e estagiários, eu entrava, era uma estrutura muito enxuta, então eu fazia tudo. Então desde a análise de aprovar uma proposta, análise de um contrato, né, a minuta de um contrato de compra e venda de um imóvel. Na época a gente começou a trabalhar com alienação fiduciária, era financiamento bancário, era financiamento próprio da construtora, da incorporadora, mas os imóveis eram alienados, né, dentro dessa estrutura de alienação fiduciária. Então eu tive esse contato com o departamento jurídico, eu tive os primeiros contatos com agências de publicidade, nesse relacionamento com as agências de publicidade para o desenvolvimento de campanhas, tanto de lançamento quanto de estoque. E foi mais um grande aprendizado. E quando eu falo de empreender como executivo, tem essa sacada, assim, eu sempre fui um cara que busquei novas oportunidades de alavancar o negócio, que fosse meu ou um negócio que eu estivesse inserido. E naquele momento, essa empresa é muito focada no segmento econômico de shopping centers. E naquela época, isso foi 2007, tinha uma construtora, incorporadora e construtora no país, atuando no segmento econômico, que estava crescendo muito, estava tendo uma explosão de crescimento, que foi a construtora Tenda. Que essa construtora Tenda na área residencial. Residencial, ainda não existia na época o programa Minha Casa Minha Vida, mas ela atuava focada no segmento econômico e ela vinha por um processo de crescimento muito, muito rápido, muito acelerado. Ela conseguiu enxergar a oportunidade no segmento. No segmento econômico. Era uma empresa que já vinha de uma história familiar atuando nessa estrutura
E o presidente dessa empresa na época, o Henrique Alves Pinto, era um cara muito novo. Eu acho que ele tinha uns 30 e poucos anos na época e era um cara muito dinâmico e tinha uma visão de crescimento rápido do negócio, né, acelerado. E a MRV já existia naquela época também, com muita força, e as duas disputavam esse mercado no segmento econômico. E eu vi uma matéria, eu comprava muito a revista Exame, né? Ou quando eu não tinha grana para comprar, eu ia nesses consultórios e acabavam pegando as revistas mais antigas. E eu lembro que, de repente, eu me deparei com uma matéria sobre a construtora Tenda. E eu falei assim, cara, tá aí uma oportunidade, né? Já que a empresa que eu trabalho hoje ela é focada no segmento econômico também, só que de shopping centers, e estava entrando no mercado de incorporação. E como era uma empresa muito enxuta, estrutura enxuta, apesar de ser um grupo empresarial grande, mas ela tinha uma estrutura muito enxuta, apesar de eu ser coordenador, o meu relacionamento, meu líder direto era o dono da empresa. Você era já coordenador de produto nessa época? Não? Coordenador comercial. Coordenador comercial. Eu era o responsável pela área comercial da empresa. Ok. E o meu relacionamento era diretamente com o dono, o Leonardo Gomes, e ele tinha uma liderança muito voltada também para o desenvolvimento pessoal da equipe. E ele me passava livros, e a gente trocava muita ideia sobre gestão, essas coisas. E eu, vendo essa matéria na revista Exame, dessa construtora que estava explodindo, eu falei, cara, eu vou dar um jeito de falar com o dono dessa empresa. Então, assim, sempre fui muito carudo nesse sentido, né? Acho que é a visão do empreendedor mesmo, né? Destemido. Não conversava com todo mundo da mesma forma. E eu dei um jeito, comecei a entrar em contato com essa construtora, liguei para Belo Horizonte, sabia que ela era de Belo Horizonte, conversei, na época consegui falar com um gerente de vendas deles no stand, e ele me falou, não, o escritório hoje, a gestão mesmo, o Henrique fica em São Paulo, no escritório na Vila Olímpia. E eu consegui o telefone, consegui falar com a secretária, que me passou para a secretária pessoal dele, assim, eu fui indo até que eu insisti tanto que eu consegui falar com ele. E marquei uma reunião, né, em São Paulo para conhecê-lo. E dessa reunião surgiu a possibilidade da gente fazer um negócio. Na época eu tinha 27 anos de idade. Surgiu a oportunidade da gente fazer um negócio, né, que envolveria aqui essa empresa que eu trabalhava, que a construtora Tenda, na época, ela tinha um projeto de expansão nacional, e a forma dela expandir era fazer parcerias com construtoras locais para executar suas obras, né? E a gente começou a desenvolver um início de negociação, mas que acabou não acontecendo o fechamento, né? A gente não conseguiu viabilizar. Não era interessante na época para a empresa que eu trabalhava dar continuidade naquele formato, né? Ela estava muito mais indo para uma linha de incorporação do que de construção, e a Tenda na época buscava muito mais construtoras para executar suas obras nos municípios que ela atuava. Então, mas foi um primeiro contato com a construtora Tenda. Na sequência veio um convite da própria empresa para que eu fosse um executivo local dela na cidade de Goiânia ou Brasília. E aí, para mim, eu enxerguei como uma oportunidade, apesar de ter um cargo de coordenador nessa incorporadora de Goiânia, a oportunidade era para um cargo abaixo de coordenador, era para um cargo de analista, mas não na área comercial, era na área de incorporação. Então, era analista de incorporação com foco em aquisição de terrenos, novos negócios. Então, surgiu essa oportunidade, eu comecei a atuar como executivo, como analista de incorporação na construtora Tenda, com foco de compra de terrenos. E a gente tinha uma meta extremamente agressiva na época, eu lembro que a meta era de comprar terrenos com potencial de lançamentos acima de 1 bi. Porque a empresa estava preparando para entrar na Bolsa de Valores, para fazer seu IPO, que é a abertura de capital na Bolsa de Valores. E naquela época as empresas, todas as construtoras estavam nesse movimento já, né, de buscar abertura de capital, ou já tinham aberto capital,
E as empresas o valuation dessas empresas era muito ligado ao potencial de lançamento, né? E o land banking, que é o banco de terrenos, era um indicador muito forte de valuation dessas empresas na bolsa. Com certeza. Eles fazendo já estavam cuidando da base, da fundação, da estrutura para que isso acontecesse. Exato. Se você pensa em potencial de crescimento, você tem que ter matéria-prima. É como se fosse uma indústria, né? Se eu quero produzir um volume, tantas toneladas de um determinado produto, eu preciso de tantas toneladas de matéria-prima. E na incorporação não é diferente. Se eu preciso lançar tantos, um volume de VGV X, eu preciso ter um volume de matéria-prima, ou seja, de banco de terreno suficiente para abastecer esse crescimento. E é mais ou menos como uma jogada, né? Também, né? Sim. Porque para ele abrir capital na bolsa, ele precisava ter uma referência para que ele fosse avaliado. Para que as pessoas avaliassem que seria uma boa empresa de acordo com a base feita. Naquela época, hoje não é somente isso, mas naquela época eu acho que era um dos principais indicadores de valuation mesmo, considerados pelos bancos que iriam colocar dinheiro naquela empresa. Como se fosse um pré-requisito. Como se fosse um pré-requisito, exatamente. E na época, então, a gente tinha uma meta extremamente agressiva de compra de terrenos. E essa corrida por compra de terrenos me ensinou muito também, né, a fazer uma conta de viabilidade, né, traçar a viabilidade econômico-financeira de um terreno, a entender como funcionavam as negociações de terreno, o que eu precisava de informação de um terreno para levar ele a comitê. Então, informações sobre licenças ambientais, potencial construtivo, legislação. Eu tive que me aprofundar nisso e acabou sendo uma grande escola, né? Para mim, e hoje eu falo que tudo que eu fiz no mercado de alguma forma serve de bagagem para o conhecimento que eu preciso hoje para desenvolver um bom trabalho na área comercial, né? E enfim, a gente conseguiu alcançar o resultado, a empresa abriu capital na Bolsa de Valores, era uma gestão extremamente profissionalizada, então eu comecei a ter essa visão de gestão profissionalizada. Sistemas, processos, compliance, auditoria, né? E a empresa nos dava, apesar da minha posição como analista de incorporação, que era uma posição, vamos dizer assim, chão de fábrica no processo de compra de terrenos, eu negociava direto com os proprietários de terreno, eu negociava direto com os corretores que traziam terrenos para a empresa. E isso, para mim, foi uma grande bagagem de conhecimento. Nós alcançamos o resultado da época, a empresa abriu capital. Na sequência, ela já estava em negociação com a Gafisa, mas a Gafisa fez a compra da empresa. E em 2008, nós vivenciamos uma crise internacional, que foi a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, que todo mundo sofreu um baque, né? Eu me lembro disso, eu morava lá. Você morava nos Estados Unidos nessa época, né? Nessa época. O mercado imobiliário explodiu a bolha no mercado. Explodiu a bolha do mercado e a gente sofreu bastante na época. O meu trabalho, que naquele momento era comprar terrenos, ele se transformou num trabalho o oposto, era devolver terrenos. Então a gente tinha que chamar os proprietários, os parceiros que tinham negociado com a gente para negociar a devolução desses terrenos, porque a crise tinha chegado e o cenário estava muito incerto, né, da continuidade do mercado, do crescimento que a gente vivia. Então, foi mais uma experiência. E a área de aquisição de terrenos, ela deixou de fazer sentido dentro da empresa naquele momento. E como eu tinha formação em engenharia civil, eu fui direcionado para uma outra área que era suprimentos. Nada a ver, a princípio, que é compra, né, de material para as obras, negociação com fornecedores de materiais, mas que para mim também valeu pela bagagem que eu tinha, né? Formação em engenharia civil, eu tive que ir para uma área que era nova para mim e que também serviu de bagagem para adquirir bastante conhecimento. E talvez a área que você trabalhou depois de formado, onde você
tinha mais proximidade com o curso que você fez. Sim, sim. Acredito que sim. Sim. Porque tinha que entender um pouco de tecnologia de materiais de construção, né? Para saber selecionar e conversar com fornecedores e tal. Mas ainda era uma área muito de gestão, né? Então eu analisava ali, a empresa estava com uma situação desafiadora na época de resolver processos burocráticos dentro do setor de compras, de nota fiscal, essas coisas. Então eu criei processos, ajustei o que estava no meu alcance na época e foi uma experiência legal, positiva. A partir desse momento, como eu tinha adquirido um conhecimento em aquisição de terrenos, eu percebi no mercado corretores e imobiliárias que ainda não tratavam deste assunto de venda de terrenos, de negociação de terrenos de uma forma profissional. Então, eu brincava que chegava assim para mim com um papel, uma folha de pão, falando, eu tenho um terreno tal, com tantos metros quadrados, que dá para construir tal produto em tal região. E a gente precisava de uma informação mais organizada. Por isso, como a gente recebia um volume muito grande de corretores na empresa trazendo terrenos, aqueles corretores que traziam algo mais formatado, com um estudo de potencial construtivo, com análise ambiental do terreno, esses terrenos eles eram colocados na frente porque tinham agilidade maior de trabalho. E eu percebi essa carência de mercado, e aí eu resolvi empreender, onde eu montei uma imobiliária, vamos chamar assim, com foco exclusivo em compra e negociação de terrenos para as incorporadoras. Como a negociação de terreno é um negócio que leva um pouco mais de tempo, não é uma venda de varejo, vamos colocar assim, é uma venda que acontece todas as semanas, ela acontece ao longo de meses. Eu precisei eu não pude me dar ao luxo de trabalhar somente com terrenos. Então eu comecei a atuar no mercado de secundário, em princípio, ou seja, venda de imóveis usados, imóveis de terceiros, e depois venda no mercado primário, vendendo lançamentos de incorporadoras. Eu tive que fazer essa trajetória, né, com essa empresa. Correr para todos os lados. Correr para todos os lados e tentar segurar todos os pratinhos ali, né, para a empresa se sobreviver, a empresa se manter, a empresa sobreviver. E na época eu fechei um contrato com exclusividade para compra de terrenos com uma incorporadora de Goiânia, uma incorporadora também bem reconhecida na cidade de Goiânia, onde eu atuei com foco na aquisição de terrenos para eles. Na época a gente inclusive fechou um terreno que era uma área composta por 3 lotes, né, onde a gente conseguiu desenvolver ali um produto que era, num primeiro estudo, para que fosse apartamentos com formato de flats, e depois com o desenvolvimento, pesquisa de mercado e tudo, se transformou num produto onde a incorporadora fechou com uma grande rede hoteleira, com a Accor, para desenvolver ali um projeto de hotel. Mas, enfim, foi mais uma experiência, mais uma bagagem que eu tive nesse mercado e no mundo empreendedor, né, empreendedorismo. Então, eu montei meu negócio. Mas, mais uma vez, o cenário ali ainda no pós-crise não estava tão favorável ainda. O mercado ainda não estava vivenciando aquele boom que acontecia um pouco mais à frente. E os negócios não estavam indo tão bem. E eu tive que reconfigurar a rota mais uma vez. E abri mão daquele meu sonho de empreender e voltei para o mundo corporativo. Lembra aquela empresa que eu falei, a MB Engenharia, lá atrás como engenheiro trainee? Sim. Nesse momento, a MB Engenharia já tinha sido vendida para Brascan, na época, ou feito uma fusão entre 3 empresas, que era a Brascan, do Rio de Janeiro, a Company de São Paulo e a MB Engenharia em Goiânia, e que se transformaram na Brookfield Incorporações. E lá eu entrei nesse novo momento da empresa, numa função ainda de incorporação, não era comercial, como coordenador de incorporação. E hoje em algumas empresas essa posição ela tem o nome de dono de negócio, onde você olha o ciclo da incorporação em todas as suas facetas, todas as suas fases.
Então eu olhava lá da aquisição de terreno, desenvolvimento de produto, legalização, aprovação de projeto, legalização, a parte comercial, né? Depois a parte de construção, entrega, repasse, enfim, olhava o ciclo completo. E como coordenador de incorporação, surgiu eu atuei no segmento econômico da Brookfield. Tinha uma empresa dentro da Brookfield que atuava no segmento econômico. E era liderada, inclusive, pelo Marcelo Borba, que era, né, lá atrás, um dos fundadores da MB Engenharia. E nessa função, em determinado momento, já em 2011, surgiu um desafio imenso da empresa que precisava de alguém que tivesse foco, olhasse com um olhar direcionado para a área comercial. E o meu líder na época, o superintendente que tomava conta dessa parte, ele virou para mim e falou assim: Juliano, eu tenho um desafio para você, eu preciso que você pare tudo que você está fazendo, tudo, e a partir de agora você vai olhar exclusivamente para o comercial desse empreendimento aqui. E era um empreendimento, um master plan, que já tinham sido lançadas ali, eu acho que 1.800, salvo engano eu tenho os números na cabeça até hoje, isso foi mais de 10 anos atrás, acho que eram 1.808 unidades no programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é aquela faixa onde tem a participação do governo, né? Era uma parceria, iniciativa privada, Caixa Econômica Federal e município, né? Cada um com as suas responsabilidades. E um outro empreendimento já no faixa 2, que eram 432 unidades de casas, onde eu tinha o desafio de dar liquidez para essas casas, ou seja, organizar a parte comercial. E para mim foi mais um desenvolvimento muito grande, e ali de fato eu entrei na área comercial e aquilo me fez brilhar os olhos. Por quê? Porque quando você atua, por exemplo, com a aquisição de terrenos, que era a minha função anterior, a aquisição de terrenos é um processo, ele é muito bacana de trabalhar também, só que ele leva muito tempo para as coisas acontecerem. Desde o momento que você inicia uma negociação até você fechar ela, às vezes leva muito tempo. E na área comercial é diferente, porque você toma uma decisão, muda um processo, adota uma estratégia hoje, em 2 semanas você já pode ver resultado, no próximo mês você já tem resultado, então é muito dinâmico e para mim isso chamou muito mais atenção. Então isso me brilhou os olhos. E mais uma vez, dentro daquela cultura empresarial forte que a empresa tinha, eu me dediquei dia e noite na área comercial, aprendi e comecei a desenvolver a minha carreira na área comercial a partir daí. E durante todo esse período eu tive a oportunidade de ter grandes líderes no meu caminho que me ensinaram muito e tinham uma visão de meritocracia onde o trabalho era recompensado com aumento de cargo e salário, vamos chamar assim. Sim. E isso foi na Brookfield? Isso foi na Brookfield. Na Brookfield, que foi a minha grande trajetória, né? Depois desse desafio, como a gente teve um resultado muito bacana, eu tive a oportunidade de ser reconhecido na empresa, ganhei uma bolsa de estudo para estudar em São Paulo, fazer uma pós-graduação em São Paulo. A empresa passou por um movimento de reestruturação de gestão, diretoria, e veio de São Paulo alguns gestores, né? Uma nova diretoria, superintendência de São Paulo, e eu entrei na área comercial de fato. A partir daí eu fui para um outro segmento, eu atuava no segmento econômico, Minha Casa Minha Vida, eu fui para o médio e alto padrão, comecei a atuar em outras cidades, né? A partir daí eu era responsável Goiânia, depois eu fui responsável Goiânia e Cuiabá, né? Em todos os produtos, econômico e médio alto. E na sequência, a empresa, num novo movimento de reestruturação, criou uma área interna para desenvolver o comercial da empresa de uma forma padronizada em nível Brasil. E eu fui convidado pelo meu gestor na época, o superintendente na época, para assumir essa posição de gerente nacional de vendas. E a partir daí, foi até interessante, porque ele me fez uma proposta num mês, ele falou assim: Juliano, eu estou estruturando uma área nova na empresa e eu tenho uma oportunidade para você no Rio de Janeiro, para assumir uma gerência no Rio de Janeiro, que seria uma gerência do canal de parcerias.
E ele me perguntou e na mesma ele falou assim, pode pensar. Eu falei, não, já pensei, eu aceito. Na minha vida sempre foi muito assim. E o que fez com que eu crescesse muito profissionalmente foi sempre ter a disponibilidade de nunca negar um bom trabalho, um bom desafio. E ele falou, não, mas você não quer pensar? Eu falei, não, já pensei, eu aceito. Então eu vou pro Rio, que Vamos dia? nessa. Ele falou, não, então tá, então se prepara que você vai mudar pro Rio daqui uns 2 meses, mais ou menos. E a gente tinha uma reunião mensal em Brasília. E no mês seguinte, a gente teve essa reunião mensal em Brasília, ele me chamou para conversar e falou, lembra, Juliano, que eu te dei a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro para assumir essa gerência de parcerias no Rio? Então, a gente desenvolveu mais ainda o projeto e agora eu tenho uma outra oportunidade para você. Se você quiser, como eu já te fiz a promessa, se você quiser manter essa escolha, tá tudo certo. Mas a outra oportunidade é para você assumir nacionalmente essa área que eu estou criando dentro da empresa, para desenvolver tanto vendas online, né, as vendas pelo sistema online, quanto a gestão do sistema de parcerias. Você topa e você faz a escolha. E na época, como eu tinha uma visão muito mais do mundo corporativo de desenvolvimento, eu fiz a opção por essa segunda opção, por essa segunda oportunidade, de assumir a gerência nacional de vendas. Então eu comecei a atuar nacionalmente. Eu rodava Goiânia, Cuiabá, Brasília, Campo Grande, interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, a própria cidade de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Curitiba. Eram essas praças que a empresa tinha negócios na época e a gente começou a fazer um trabalho de padronização dos processos e de gestão da área de vendas online e sistema de parcerias. E foi um dos períodos de maior crescimento profissional que eu tive. Você teve contato com muita gente de várias praças. De várias praças e comecei a entender, Vinícius, as particularidades de cada mercado, né? Então, a partir daí eu comecei a ter uma outra visão do mercado imobiliário dentro da área comercial, com suas particularidades e também estratégias que podem ser replicadas em qualquer uma das cidades que elas tenham o mesmo efeito, o mesmo resultado. E depois disso, surgiu uma oportunidade numa incorporadora, na verdade uma urbanizadora de Goiânia. Eu estava viajando muito, na época sentia a necessidade de estar mais próximo da minha família, em Goiânia. Então surgiu uma oportunidade numa incorporadora de Goiânia, numa urbanizadora para a função de diretor comercial, e era um desafio legal na época, e assim eu fiz essa mudança. Na época que eu fui pedir desligamento da Brookfield, eu conversei com esse meu gestor, que é meu amigo até hoje, eu chamo ele de mentor, porque a gente conversa muito. E na época eu falei para ele falou assim, olha, Juliano, eu fico muito triste, eu gostaria que você pensasse muito bem sobre isso. E eu falei, cara, já pensei, envolve questão familiar, quero estar mais próximo da minha família e tal. Ele falou assim, tá, não tem problema, né? Só espero que seja uma decisão pensada, mas eu respeito sua decisão, tudo bem. Então eu segui, tomei essa decisão e fui trabalhar nessa urbanizadora de Goiânia como diretor comercial. E depois de um período em Goiânia bateu aquela necessidade de voltar para o mundo corporativo, de empresas de grande porte e tal. E na época, mais uma vez, eu visualizava aquele executivo que estava rodando o Brasil inteiro, né? Então eu tomei mais uma decisão. Surgiu uma oportunidade numa incorporadora de São Paulo, de grande porte, que é a Elbor Empreendimentos. Também é uma empresa com capital aberto na Bolsa de Valores e tal. E surgiu uma oportunidade para assumir uma superintendência comercial da empresa, tocando os empreendimentos fora do estado de São Paulo. Ela precisava de um executivo que rodasse todas essas cidades que ela atuava. E para mim foi uma grande oportunidade de mais uma vez voltar para esse cenário nacional, ter relacionamento com várias empresas, vários players do mercado. Mais uma vez, fazer as malas e... Fazia as malas e era vida de aeroporto, então era... Viajando. Minha programação era estar de 2 em 2 dias em cada uma das cidades, era uma rotina extremamente intensa de viagens, onde eu ficava basicamente 2 semanas fora de casa, sempre rodando direto. O mercado imobiliário, como você sabe, é um mercado que funciona muito aos finais de semana, né? Que é quando o cliente tem a oportunidade de ver os seus imóveis, então... Era de 7 dias por semana, 24/7, porque acordava e dormia pensando no negócio.
e isso para o meu desenvolvimento foi muito bom. Eu tive excelentes resultados, tanto pessoais como profissionais, e fui nessa rotina durante basicamente 2 anos, né? Nessa jornada, né? E para mim trouxe um desenvolvimento e um crescimento muito grande. Enfim, isso foi em 2016, quando eu encerrei meu contrato com a Elbor. Nós encerramos nosso contrato dessa função nacional, e eu tinha uma parceira de negócios em Joinville que me fez um convite para entrar como sócio na imobiliária dela. Ela naquele momento tinha tomado a decisão de se desligar um pouco, se afastar um pouco dos negócios, e enxergou em mim um parceiro para ajudá-la nesse processo. Eu aceitei o desafio e fui para Joinville, fui para o sul do país, né? Santa Catarina. Fiz um trabalho com ela, né, nessa imobiliária. Ela já estava com uma ideia de vender a imobiliária, de venda da imobiliária. Nós fizemos um trabalho de reestruturação e conseguir um comprador para o negócio. Até que isso aconteceu mais ou menos no início de 2017, quando a gente vendeu a empresa, né? E ela resolveu investir no mercado digital, montou uma plataforma de negócios digitais voltado ao mercado imobiliário. E eu tomei a decisão de tirar um período, um recesso depois de tanta carga de trabalho e tantas mudanças de vida, que eu fui para Florianópolis, onde eu fiz uma imersão no mercado. Fiquei 4 meses em Florianópolis estudando o mercado, conversando com incorporadoras, imobiliárias, entendendo o funcionamento de como aquela operação funcionava naquela cidade, que era um mercado que até então não tive contato nenhum. E depois de 4 meses eu entendi que eu achava naquela época que o mercado de Florianópolis não era para mim. Eu tinha uma visão, eu achei, e que hoje eu tenho uma visão diferente. Mas naquele momento eu achei que era um mercado que ainda não tinha a mesma velocidade do mercado de São Paulo, que era um mercado muito mais dinâmico. Então aquilo não atendia mais às minhas expectativas profissionais, e surgiu uma oportunidade para trabalhar em São Paulo, numa empresa de tecnologia do mercado imobiliário, de portais e tudo, que é o Grupo Zap, né? Na época não era Grupo Zap, na época era Viva Real, onde eu atuei no relacionamento com incorporadoras, na área de incorporação do Viva Real, vendendo leads, vamos chamar assim, para as incorporadoras, né? Foi uma experiência diferente, nova, porque eu tive esse contato com empresas de tecnologia, que até então eu não tinha tido. E indo mais um pouco para a área digital, né? Indo mais para a área digital, fazendo uma imersão nesse mundo. Já entendendo como funcionava um pouco, botando o pezinho ali na água para aprender a nadar. Exatamente. E é um mundo totalmente diferente, né? E disruptivo, muito dinâmico, com várias inovações o tempo inteiro. O modelo de startup, a empresa, apesar de já ser uma empresa super consolidada, tinha ainda uma gestão no formato de startup bem dinâmica. E eu passei esse período no Viva Real. Quando eu retornei para Florianópolis. Tomei a decisão de retornar para Florianópolis para iniciar um novo projeto. E a minha visão que eu tinha num período anterior de Florianópolis, ela mudou, porque eu falei, cara, se o mercado imobiliário, ele de uma certa forma, ele tem suas particularidades, mas ele tem estratégias que funcionam em todas as cidades, em todas as praças. Por que seria diferente em Florianópolis? E por que Florianópolis teria que ser uma cidade onde não tem a mesma velocidade que São Paulo? Eu acho que isso é uma crença limitante, e eu comecei a enxergar isso como uma crença limitante. Então eu voltei para Florianópolis com outra energia, a energia de fazer acontecer e fazer virar. Então, assim que eu cheguei na cidade, eu me associei às entidades de classe do setor. Então eu me associei à ACIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a Enflo, que é a Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis. Eu fiz vários contatos
E através de vários contatos eu acabei tendo a oportunidade de conhecer uma empresa, que é uma empresa com origem portuguesa, mas que atua no mercado de Santa Catarina, no segmento econômico, onde eu coloquei o meu primeiro pé dentro desse mercado. E entrei como consultoria, né? Então eu falei, vou fazer virar, vou empreender, vou fazer virar. A partir daí surgiu uma outra oportunidade de contrato numa empresa, em 2 incorporadoras do mesmo grupo familiar, onde eu prestei um serviço de consultoria durante 2 meses e fui convidado a fazer a gestão, assumir a área comercial dessas 2 incorporadoras, para tentar trazer um pouco mais de gestão e processos, que era muito voltado para vendas. E assim eu fiz um trabalho durante 1 ano e meio, mais ou menos, nessas 2 incorporadoras, e foi quando já estava novamente em mim aquela intenção e vontade de empreender. Foi quando eu fundei meus negócios atuais, que é a VGV SA, uma holding de soluções para incorporadores e urbanizadores, onde eu tenho a VGV SA com foco em coordenação de vendas de lançamentos e estoque remanescente, a VGV Partner, que é o braço educacional, inovação e desenvolvimento de seminários, palestras, workshops, missões, sempre voltados para incorporadores e loteadores, e a VGV Investimentos, que é a developer ou estruturadora de negócios, trabalho com originação de negócios imobiliários através do link entre terrenistas, que são os proprietários de terreno, incorporadores e investidores, pessoa física ou fundos de investimentos do mercado imobiliário. E essa minha trajetória de 15 anos dentro do mercado, sempre dentro do mundo corporativo, em grandes empresas ou empreendendo nos meus próprios negócios. E hoje eu estou fazendo o que eu mais amo, que é atender incorporadoras ou estar inserido no mundo corporativo, mas com meu próprio negócio, empreendendo meu próprio negócio. E vem junto com esse projeto nosso de desenvolver profissionais, qualificar profissionais para o mercado imobiliário, e que tem também essa intenção, objetivo de desenvolver uma carreira dentro do mercado imobiliário de uma forma profissional e de crescimento. Bacana, bacana. Maravilha, a gente vê que é uma jornada longa, rica em processos, em desafios. E o importante disso é que hoje você se encontra numa posição de também ensinar, né? De Sim. educar, que é aquele brilho nos olhos que você falava lá atrás, que é interessante. Hoje você está mais inserido até no digital do que antes, né? Sim. A realidade que a gente enfrenta da pandemia hoje fez uma mudança não só no país e no mundo, mas muito na sua realidade hoje, né? Sim. Muito bacana. Te agradeço também pela oportunidade de falar um pouco da sua vida, de toda essa carreira, né? E para o pessoal que está assistindo, a gente vai entrar muito a fundo no mercado imobiliário como um todo, né? Levando informação, conteúdo, falando das possibilidades e aprofundando cada vez mais mesmo em cada etapa, em cada parte desse mercado, que é um mercado gigantesco e cheio de nuances, né? E te agradeço muito pelo episódio de hoje. Você quer deixar uma palavra para o pessoal que assiste, final? Ótimo, Vinícius. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Eu espero que esse conteúdo seja de transformação na vida das pessoas que estão assistindo, dos profissionais que estão assistindo, e o entendimento que cada vez mais a educação é o grande motor transformador do nosso país e da nossa economia. Obrigado. Valeu. Muito bom. Até o próximo episódio, pessoal. Nos vemos lá. Até mais. Existe algo em comum entre os profissionais de alta performance: a busca constante pelo conhecimento que vai levar aos resultados desejados. Aqui eu ajudo profissionais a faturarem R$10 mil por mês ou mais dentro do mercado imobiliário, começando do zero ou não.